Damos glória a Ti, a Deus, pelo que Ele tem feito, pelo que tem sido e pelo que Ele fará. Você consegue dar glória a Deus pelo que Ele fará, pelo que vem no futuro? Hoje o nosso tema será sobre a esperança. Uma viva esperança, que está lá no texto de 1 Pedro 1, de 1 a 9. Nós vamos ler, se acompanha aí. Está dando para ver ali bem, né? Está melhor do que lá, né? Para ver. Eu não sei se vocês notaram. Aqui é mais fresco, menos calor, menos barulho. Vamos ver com as crianças ali. Se chover, vai ser menos barulho no teto, né? E logo nós estaremos aqui com ele pronto, se Deus quiser. Louvamos a Ti pelo que o Senhor fará no futuro, através de nós. 1 Pedro 1, de 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Está aí, Pedro, na sua introdução aí, né? Na sua saudação no começo da carta, ele escreve, diz que está escrevendo para os forasteiros da diáspora. Os forasteiros da diáspora eram os cristãos, judeus e gentios, que já tinham recebido Jesus e tinham seguido o caminho de Jesus, ou seja, já tinham a sua cidadania no céu, já tinham nascido de novo e, portanto, não eram mais pessoas da terra, mas cidadãos do céu. Por isso, ele está chamando eles aqui de forasteiros. Eles tinham a sua cidadania no céu, mas estavam morando e residentes ainda aqui na terra. E estavam dispersos, né, espalhados por toda a Ásia Menor por causa da perseguição que a igreja havia sofrido. Então, cada um, além disso, tinha saído da sua terra, de Jerusalém, e tinha ido para algum lugar estranho para eles. Por isso, eles são chamados de forasteiros. Forasteiros são estrangeiros residentes em algum lugar.
A pessoa que reside num outro lugar que não é o seu país, eles estabelecem-se ali, mas, para quem já morou fora, sabe disso. No fundo, sempre ele sonha voltar para a sua terra, por melhor que ele esteja lá fora. Inclusive porque ele sempre vai se sentir um estrangeiro e sempre vai ser considerado um estrangeiro. Se você vai para um país, então, que a língua é diferente, como Portugal, por exemplo, sempre vão, quando você fala, eles vão perceber que você é, por mais que você aprenda, sempre alguém vai perceber, esse aqui não é português, né? Ele é brasileiro. Então, o forasteiro, ele está sempre se sentindo fora da casinha, né? Está sempre fora do aquário dele. E quando ele encontra outro forasteiro do seu país, é uma festa, né? Parece que já conhecia por longo tempo. No caso lá, eram essas pessoas que tinham a sua cidadania no céu, no lar eterno, mas estavam vivendo temporariamente aqui na terra. Na sua saudação, o Pedro, ele enfatiza a ação da Trindade. É interessante, né? Porque ele fala sobre a eleição do Pai, segundo a sua misericórdia. Ele fala sobre o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que nos regenerou para a salvação pela fé. E ele fala da santificação através do Espírito Santo. Então ele descreve aí a salvação. Nós aqui, aqueles que passaram por esse processo, foram eleitos, né? Receberam a obra de Cristo, derramando seu sangue na cruz por ele, recebendo e crendo nisso, e têm agora o Espírito Santo em si mesmos, são forasteiros. Nós também somos forasteiros. Você percebeu isso já? Nós somos de lá, mas estamos aqui, não é? Vivendo aqui por um tempo. Por um tempo. Então somos forasteiros. Deus nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos deu outra cidadania, e por isso estamos aqui e vivemos deslocados. Vivemos como estrangeiros, nos sentindo cada vez mais incomodados com essa cultura desse mundo. É ou não é? Cada vez a gente fica mais incomodado por causa dos costumes e dos valores, né, dessa sociedade distante de Deus e que não aceita os ensinamentos e os valores cristãos. E cada vez, então, essa situação vai piorando. Vai piorando, porque a gente vai se tornando como que ETs na terra. Agora, presta atenção. Se você não sente isso, se você se sente totalmente confortável nesse mundo, cuidado. Talvez você não seja um forasteiro. Se você já se conformou tanto com o sistema desse século, se você está vivendo como qualquer outra pessoa que não é forasteira, que pertence a esse cidadão da terra, é porque você, quem sabe, não é um verdadeiro forasteiro. E é claro que esses assim não dão valor e raramente se lembram do que Deus deu aos forasteiros, como diz a passagem de Pedro. O que Deus deu aos forasteiros? Uma viva esperança. Diga aí, uma viva esperança. Você, como forasteiro, tem uma esperança. Que bênção! A esperança de que você não é daqui
mas um dia você vai para lá. O dicionário diz que esperança é a confiança de que algo bom vai acontecer. Agora, nós podemos depositar nossa esperança em muitas coisas, em coisas aqui dessa terra. Por exemplo, nos relacionamentos. Quando aquela pessoa reparar em mim, aquela pessoa que eu estou sentindo aqui, bater no meu coração, ela reparar, aí eu vou ser feliz, completamente. No trabalho, a minha esperança é ter uma promoção, aí a minha conta bancária vai ficar gorda. Meus planos e projetos, quando derem certo, aí eu terei sucesso. E tem gente que põe a esperança, por exemplo, na loteria. Não vou nem fazer comentário. Você sabia que a chance... Eu ia perguntar, mas eu não vou fazer isso. Eu ia perguntar quem joga na loteria, levanta a mão. Vou poupar você disso. Você sabe que a chance de você que joga na loteria, de você ganhar um primeiro prêmio, se você fizer um jogo de 6 dezenas, isso eu procurei na internet, porque eu nunca joguei na loteria, não sei nem o que é isso. Mas se você fizer um jogo de 6 dezenas, e você que eu estou olhando aí já vi que está entendendo, é porque você tem a maravilhosa chance, uma em 50.603.860 vezes. Quer dizer, é batata. Joga, põe teu dinheiro lá, vai pondo, que um dia, quem sabe, nenhuma dessas esperanças é infalível. Nada garante que você vai conseguir, pode até ser. Espero que amanhã não vá chover no meu piquenique. Pode ser. Mas é uma esperança que pode não acontecer. Por isso, a esperança do cristão deve estar firmada unicamente em Deus e nas suas promessas. É nele que a nossa esperança deve estar colocada. É nele, somente nele, que podemos ter a certeza absoluta de que ele prometeu, ele vai cumprir. Veja Hebreus 10, 23, o que diz. Diz aí: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Isso é um versículo para a gente decorar. O Anse faz as crianças decorar esse versículo. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança. A confissão da nossa esperança, para ver se você estava prestando atenção. Da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Eu posso esperar na promessa de Deus, porque ela virá. Agora, a passagem diz que Deus nos deu uma viva esperança. Eu pergunto, por que viva? Será que tem uma esperança morta? Eu creio, irmãos, que é porque a esperança do cristão, ela alimenta a sua vida. Ela produz força. A esperança do cristão, ela põe um gás que move você em direção a ela.
Ela é o combustível para manter o motor da fé funcionando. A esperança. Ela o impulsiona em direção à vontade de Deus e aos seus propósitos. Ela tira a sua atenção das coisas terrenas, dos problemas, das dificuldades, e põe a sua atenção na vitória, que está lá na frente. E ela lhe dá consciência, e isso é tão importante, de que isso aqui é passageiro, de que essa vida aqui é pequena, é curta, em comparação à eternidade. Eu lembro de um pastor, lembrei agora de um pastor que falava assim, ele já tinha acho que 80 anos, não sei, eu falava assim, eu sou muito jovem, porque eu vou viver eternamente, o que é 80 anos? Por isso, os forasteiros se apegam à sua esperança com unhas e dentes. Se apegam à esperança, pois são confortados por ela em tempos difíceis, em tempos de provação, e os ajudam a ficar firmes, a não desistirem, a não desanimarem, a não se entristecerem. Quando você estiver passando por um problema, lembre-se da esperança que você tem, a viva esperança que você tem e que Deus te deu. E o texto diz que eles se alegram por causa dessa promessa. Você está triste? Começa a pensar na tua esperança. A esperança alegra, o texto fala isso. E ela diz, embora por breve tempo, se necessário, geralmente você vai passar por algumas provas, porque Deus está depurando o ouro, Ele está fortalecendo a sua fé, Ele está contribuindo com a sua fé para que você chegue lá e alcance a sua esperança. Muda a nossa vida, muda a nossa consciência e o nosso entendimento das provas, dos problemas que a gente passa por esse mundo, e a gente não fica reclamando, Deus, por que isso, por que aquilo? Você sabe que Deus está trabalhando, porque a passagem diz que Ele reservou essa herança, que é a nossa esperança, lá no céu para nós, está reservadinha, está lá no seu nome. Fulano de tal, reserva da vida eterna. Reserva paga pelo sangue de Jesus. A certeza da volta de Jesus, nosso Senhor e Salvador, de vê-lo face a face, de poder tocá-lo, de poder abraçá-lo, de ter suas lágrimas enxugadas pelas mãos dele. Já pensou nisso? A certeza de que Ele vai levá-lo para o lar no céu, junto ao Pai, para viver eternamente na sua presença. Um lugar onde não há injustiça, onde não haverá pessoas arrogantes, estrangeiros, políticos corruptos, pessoas que amam o mal, que chamam o bem de mal e o mal de bem, que zombam de você como forasteiro. Não vai ter isso. Um lugar onde não há choro, não há sofrimento, não há enfermidades, não tem dor, gente.
Já pensou se levantar de manhã, você já que passou dos 25, não tem problema de coluna, não tem artrite, sem dúvidas, sem dívidas, sem guerra, sem conflitos, sem brigas, mas paz completa. Um lugar onde vai reinar o verdadeiro amor, o ágape. Não é o amor condicional, o incondicional, que nunca acaba. Parece um sonho. Parece, mas não é. É verdade. Você crê nisso? Eu queria falar um pouco agora sobre motivação. Põe lá. O que nos faz alcançar um alvo? Você coloca um alvo na vida, o que faz você continuar caminhando em direção a ele? Se o meu alvo é o céu, eu preciso de motivação. Motivação é o motivo da ação. Quer dizer, o motivo de nós permanecermos em Cristo aqui é a nossa esperança. O motivo é alcançarmos o céu, é estarmos prontos quando Jesus chegar para nos buscar, não estarmos distraídos. O motivo para isso é o céu, é a salvação, é a presença de Jesus face a face. Se o motivo é forte, a motivação nos leva até a ação de ficarmos firmes. Quando a motivação é boa, a gente fica firme no processo. Quando vemos que o resultado final vale a pena, temos mais chance de permanecer no processo e de atingir o alvo. Eu queria fazer um exercício com vocês. Topam? Fecha o olho. Feche o olho e imagine. Você que tem imaginação agora. Imagina, eu não sei se já fez isso, imagina como vai ser o céu. O que você imagina? Imagine você subindo, de repente você está aqui na terra e o teu corpo começa a subir. Dá para você imaginar? Começa a subir. Imagina você sendo levado para cima, em direção ao céu. Imagine você chegando no portão do céu e sendo recebido pelo próprio Jesus. E abrindo os braços para te receber, com um sorriso, e dizendo, bem-vindo à cidade eterna. Imagina a beleza do lugar. Você consegue? Jardins. Isso aqui já é bonito. Imagine os jardins. Imagine a música celestial. Aquele coral de anjos negros. Eu sempre falo que lá os louvores serão, os levitas serão negros. Porque os negros aqui têm uma voz, né? Imagina aquele coral cantando em louvor a Deus, milhares cantando, e você começa a cantar junto, e percebe que a sua voz não é feia como aqui. Pode abrir o olho. Sabe por quê? Não dá para imaginar tudo.
Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Eu sempre fui, e continuo sendo, sem escandalizar ninguém, fã dos Beatles. E o John Lennon escreveu uma música muito famosa, muito bonita, Imagine. E nessa música ele fala, imagine um mundo sem guerras, que bom, sem fronteiras, todos vivendo juntos, uma vida em paz, que maravilha. Nada pelo que matar nem morrer, lindo. Só que aí, a esperança dele não é viva, porque ele diz, imagine que não há céu nem inferno, que não há religião. Essa é uma imaginação sem esperança. Porque aqui na terra, isso só vai acontecer quando Jesus vier governar junto com a gente. Uma pessoa sem esperança é alguém sem otimismo, negativo, não sente vontade de lutar. Quando não há esperança, o desespero ocupa o lugar. O pensamento se torna derrotista, se apodera da pessoa, e aí o resultado é o fracasso, é a tristeza. Agora, uma pessoa com esperança é alguém positiva, otimista, crê no triunfo do bem sobre o mal, porque ele sabe que isso vai acontecer. Então ele não desfalece na sua luta, ele se levanta quando cai. E ele confia na direção divina, que conserva o entusiasmo de viver. Agora, eu tenho que falar de um problema que acontece com alguns forasteiros. Quando um cristão esquece sua condição de forasteiro, que a sua pátria não é aqui, aí ele acultura-se e passa a agir como quem tirou o visto de permanência, ou até se naturalizou. Ele se deixa seduzir pelas coisas do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o orgulho da vida, coisas atraentes que são buscadas pela maioria. E ele ele sai da viva esperança e vai para a esperança morta. A esperança, a oração dele se torna a oração e os pedidos por coisas só aqui da terra. Claro que podemos orar, mas aquilo se torna só isso. A sua espiritualidade, a sua busca de Deus, as suas orações se limitam às coisas aqui da terra. Senhor, me dá isso, Senhor, me faz aquilo, Senhor, me cura disso. E as coisas eternas ficam esquecidas, porque ele se esquece que ele está aqui só por um tempo, ele tem que cuidar de lá, das coisas eternas. E aí começa a achar que a promessa está demorando, já faz 2000 anos, lá os apóstolos já estavam esperando, achavam que Jesus ia voltar no outro dia, coitados, ficaram esperando, morreram todos lá, sacrificados, muito cristão aí, né? E já estamos no ano 2023, e eu sei que Jesus vai voltar, mas está longe. E ele fica cego pelos sinais que Jesus falou que iam acontecer. Guerras, rumores de guerras, terremotos,
em todos os lugares, pestes, falsos profetas, a maldade se multiplicando e o amor se enfraquecendo de todos. E aí ele abandona o seu primeiro amor, que foi falado aqui no acampamento, e passa a viver como se isso aqui fosse tudo. Veja 1 Coríntios 15, 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança está só nas coisas aqui da terra, desculpa, não sou eu que estou falando, você é um infeliz. Agora, vamos para deixar a coisa negativa, vamos para a positiva. É melhor, né? Qual que é a promessa de Deus? Qual que é a viva esperança? Ele diz, é uma herança incorruptível. Você sabia que você tem uma herança esperando, guardada lá no banco do céu? Sabia? Uma herança incorruptível. Ou seja, uma herança que é eterna, que não pode ser destruída. Uma vida eterna. Apocalipse 21, 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não vai existir morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A herança. Não é dinheiro. É vida. Vem vitória sobre a morte. As coisas aqui são corruptíveis, nada dura, tudo passa, acaba, as coisas se desgastam, envelhecem, enferrujam. Você compra um carro novo, uns aninhos depois que a sua filha tira a carta, então... É isso, verdade. Mateus 6, 19 a 21 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está a tua esperança? Aqui o nosso corpo se deteriora, enferruja, vai desmontando. Pergunta para o Bilão, como que é? Vinguei da última vez. 2 Coríntios 4,16, portanto não desanimamos, é Paulo falando, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. É uma verdade eterna. Agora, se você põe a vida, a sua esperança no seu corpo físico, passou dos 25, meu, ladeira abaixo. Pergunta para o Bilão. Agora outra coisa linda, que faz parte da esperança. Sabia que nós vamos ganhar um corpo vestido da incorruptibilidade? É.
1 Coríntios 15, 42 a 49, diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Sabe aquele corpo de Jesus? A gente teve um trailerzinho, né? Que ele não precisava abrir a porta para entrar nos lugares, que era meio luminoso, que ele desaparecia aqui, aparecia lá. Deve ser assim. Parece filme de ficção, mas é verdade. Um corpo que não se deteriora, que não enferruja, que não envelhece. Não dá para imaginar. Um corpo que você sonhou, que você sonha. O Bilão, ele fala assim, eu lembrei disso agora. Quando ele chegar naquele lugar, e tem um anjo assim na porta, e ele entra e vê uma mesa cheia de comida, de tudo que é coisa, e o anjo fala assim: pode comer que não engorda. Ele vai dizer: estou no céu. Então a herança eterna, ela é sem mancha. Ou seja, ela é limpa, sem pecado. Não haverá mais pecado. Ele terá sido vencido totalmente. Apocalipse diz que nós vestiremos roupas brancas. Isso quer dizer pureza, santidade. Ele diz também que essa herança não murcha. Isso quer dizer que ela não perde valor. No céu não tem inflação. As coisas não perdem o valor. Herança incorruptível. E eu concluo. O texto diz que a herança, essa aí, está reservada para você. Deus a reservou nos céus para você e para mim. E Ele nos ajuda, olha só como Deus é. Além dele ter reservado, Ele nos guarda pelo seu poder para que nós possamos receber essa herança. Ele nos dá do seu Espírito e mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Isso está dizendo lá na passagem que nós lemos. Nessa revelação da salvação, há um outro resultado maravilhoso, que é, nós temos uma alegria exultante, uma alegria indescritível, esperando por nós, e que nos faz alegres agora, se temos essa esperança viva na nossa vida. E ela vai resultar em glória, honra e louvor na vinda de Cristo. Isso é reservado para você, forasteiro, que não pertence a esse mundo, mas ao céu. E o texto diz que aqueles que, mesmo sem tê-lo visto, o amam. Você ama Jesus? Você ouviu? Não. Então, um ponto para você. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível. Você exulta nessa esperança? 2 pontos. Obtendo então o alvo dessa fé, a salvação da alma. Isso diz o texto. Vejam que coisa interessante. Nessa passagem aparecem
os 3 pilares da vida cristã. 3 pilares. Aparece a esperança, a fé e o amor. Esperança, fé e amor. Vamos ver algumas passagens, várias delas. Colossenses 1, 3 a 5. Diz aí, Paulo falando aos Colossenses: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé, que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Fé, amor, esperança. 1 Tessalonicenses 2, 1, 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. Efésios 1, 15, 16 e 18. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A oração de Paulo era que ficassem firmes na fé, no amor e na esperança. E 1 Coríntios 13, no seu final, que fala do amor, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Essas 3 coisas precisam estar firmadas na nossa vida. Fé nele, nas suas promessas, amor por ele, já estudamos aqui pelos irmãos, e a esperança, que seja inabalável. Quantos de nós têm aguardado a sua herança? Aguardado mesmo, esperado, imaginado. Somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é dele é nosso. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Vamos reinar com ele. E quantos estamos com a esperança viva de que vamos chegar lá, de que ele é fiel para cumprir o que prometeu? Quantos de nós vivemos e usamos dessa esperança como motivação da nossa ação? Como motivo da nossa ação? Quantos aguardam, falando sério, ansiosamente a volta de Cristo, como se ele viesse amanhã? E lembrem-se, vejam nos jornais os sinais da volta dele. Pode não ser amanhã, mas cada dia, cada hora que passa, está mais perto. E os sinais estão apontando para isso. Vamos sair daqui cheios da esperança viva, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.